A paz, amados, aqui é o pastor Evandro da Ciban, Segunda Igreja Batista, mais uma vez trazendo uma reflexão da parte de Deus para os irmãos. Como orientei em outros momentos, queria trazer para os irmãos a possibilidade de não simplesmente assistir o vídeo do pastor ou de qualquer outro vídeo de mensagem, mas que os irmãos celebrem juntos em oração, com o esboço e com as didáticas que vamos mandar para os irmãos. Então que Deus assim abençoe os amados nesse esforço de mantermos juntos, apesar distantes. Como eu disse em outro momento, juntos, porém não misturados, para vencermos esta crise. Que Deus então assim nos abençoe. O nosso tema de hoje é: a crise revela o caráter limitado do homem, mas também revela o caráter soberano de Deus. Texto de Romanos capítulo 8, o versículo de número 28 diz o seguinte: sabemos que Deus fez todas as coisas para que elas concorram para o bem daqueles que o amam, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na versão antiga diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. O momento de crise revela muitas coisas e a princípio revela o caráter do homem. E aí nós vamos pensar a partir disso. O que acontece é que no momento de escassez parcial ou total, o ser humano, que é baseado quase 100% da sua vida, na sua capacidade de sobrevivência, ou na sua proteção, melhor dizendo, este às vezes começa a se desesperar, começa a levantar e a fazer coisas que não faria antes, tudo pela sobrevivência. E aí, o nosso caráter muitas das vezes é revelado, o corre-corre do dia, os problemas que nós passamos. O Senhor fala através do apóstolo aos romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam. A crise, então, ela é um momento, na verdade. Ela é um momento que foge ao nosso suposto controle. Isso é uma crise. Quando nós pensamos que estamos perdendo o controle, aí começamos então a ter dificuldades. E aí começamos a perder o senso, começamos a perder o controle, nos desesperamos, entristecemos, ficamos nervosos, limitados. Diante da crise, muitas das vezes respondemos com situações ou circunstâncias que jamais faríamos se estivéssemos no momento comum. Porque a crise muitas das vezes revela quem verdadeiramente somos. Às vezes nós queremos mostrar para a sociedade algo que nós conseguimos maquiar, que nós conseguimos editar, mas diante da crise não tem maquiagem que suporte. As lágrimas denunciam toda a maquiagem. Então o que nós precisamos entender é que Deus deu para nós a oportunidade, dentro da crise, de aprender com ela. A didática da crise sempre traz alguma coisa. Como nós já dissemos em outros momentos, a crise tem o poder de mudar a vida da pessoa. Mas se para pior ou para melhor, o poder é seu. E é assim que nós temos que pensar. Queria mostrar para você uma coisa que eu gravei aqui e quero trazer para você. Escrevi com todo carinho para você uma compilação bíblica, onde nós podemos ver que momentos de crise revelam o caráter do homem. Em momentos de crise, o povo de Deus, o povo hebreu, ou posteriormente chamado Israel, que hoje é a igreja, desprezou, foi ingrato com Deus e desprezou a sua liderança. E quiseram a todo custo voltar para o Egito. Em momentos de crise, as coisas acontecem assim. Em momentos de crise, Moisés, considerado um homem manso, ficou furioso e bateu na rocha, esbravejou contra o povo, quando Deus tinha falado simplesmente para ele ministrar a rocha. Em momentos de crise, Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, ele abandonou, negou 3 vezes. Em momentos de crise, Jó maldisse a sua esposa, chamando-a de louca. No momento de crise, ele ainda disse o seguinte: maldito o dia que eu nasci. Em momento de crise, Davi se entregou ao adultério e foi responsável direto pela morte de Urias, o seu servo fiel. No momento de crise, Elias, em uma situação de fuga, pediu a própria morte. Crise revela o homem. A crise revela. E partindo desse princípio, pensamos que crise é uma coisa que acontece comumente na nossa vida. O que nos resta então é reconhecermos o nosso caráter limitado, frágil, e aí então buscarmos ao Senhor, buscarmos a sua soberania, buscarmos o seu poder, buscarmos o seu caráter.
Porque o que acontece é que muitas das vezes nós agimos simplesmente pelo nosso instinto de barriga cheia, nosso instinto de sobrevivência. E daí saem as decisões mais desastrosas de nossas vidas. Porque agimos apesar de pensarmos. Nosso caráter muitas das vezes é exposto justamente por causa da crise, por causa da dor, do medo, e diante da possibilidade de uma escassez total, o desespero assombra. O arrependimento, a conversão, o reconhecimento da nossa fragilidade pode nos ensinar muitas coisas. É que quando nós fazemos isso, nós percebemos uma coisa. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. E a partir disso, então, percebemos que Deus faz bem para todas as pessoas. Porém, ele mostra no texto que a relação tem algo fenomenal, que a relação tem algo diferente. Por quê? Porque contribui para o bem daqueles que o amam. Porque quem ama, reconhece. Quem ama, dá atenção. Quem ama, ouve. Quem ama é direcionado. Quem ama é cuidado. Então, queridos, quando nós olhamos para Deus e assumimos essa condição de amar a Deus, somos direcionados por Ele, somos orientados por Ele. A mente de uma pessoa que é orientada por Deus, ela tem uma outra estrutura, ela não age, ela não reage mais a partir de si mesma, mas agora ela começa a reagir a partir daquilo que Deus faz e aquilo que Deus é e como Ele se conduz através da história. Então nós reagimos a partir das suas escrituras, não simplesmente dos nossos instintos. Então o caráter soberano de Deus nos ensina que o arrependimento é algo poderoso, ele pode reeditar, ele pode recomeçar uma vida. E eu queria trazer para você agora uma reflexão. O arrependimento revela o caráter de Deus. O arrependimento em meio à crise revela o caráter de Deus. Pelo arrependimento na crise, Deus levará por sua misericórdia e graça os hebreus à Nova Jerusalém. Pela misericórdia e pelo arrependimento na crise, Deus repreendeu Moisés, não deixou entrar na terra prometida, mas quando ele morreu, tomou seu corpo para si. Pura misericórdia. Esse é o caráter de Deus. Pelo arrependimento na crise, Deus perdoou a Pedro e o colocou como líder da sua igreja, um dos maiores líderes da sua igreja. Pelo arrependimento da crise, Deus teve misericórdia de Rebeca e tempos depois uniu seus filhos, melhor dizendo, Esaú e Jacó. Isso é uma bênção, isso é o caráter restaurador de Deus. Pelo arrependimento, Deus olhou com compaixão para Jó e os seus delírios, o perdoou e acrescentou em dobro tudo que Jó tinha perdido na crise. Pelo arrependimento na crise, Deus tratou o caráter de Davi com justiça e misericórdia. O fez um homem segundo o seu coração. Pelo arrependimento na crise, Deus agiu com amor e paciência com Elias e não o deixou passar pela morte. Preste atenção nisso. Esse é o caráter de Deus. Deus olha para nós e sabe que somos aquém, sabe que não vamos responder a contento todas as coisas, todas as regras, todas as leis e que nós só conseguiremos andar pela graça, pelo perdão, mediante o arrependimento. Arrependimento não é aquilo que eu faço, o arrependimento que transforma verdadeiramente eu me arrepender-me de quem eu sou. Esse é o arrependimento bíblico, esse é o arrependimento que traz mudança de caráter, esse é o arrependimento que faz com que o senhorio de Deus possa nos ajudar a passar, a enfrentar e a vencer qualquer crise. Deus, em sua soberania, revelou-nos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. E todas as coisas inclui a crise. Então, Deus nos deu uma mente, só uma mente equilibrada, santa, amorosa e justa e generosa pode passar com sucesso por qualquer crise. Então, o que temos que entender é que é o seguinte, aqueles que amam a Deus o obedecem e aqueles que amam a Deus são direcionados por Ele. Aquele que ama a Deus obedece o Senhor e faz diferença na sua vida. E aí o que acontece é que nós conseguimos passar pelas crises de uma maneira totalmente diferente. Como nós já aprendemos, as crises revelam o nosso caráter, mas também revelam o caráter soberano de Deus. E com isso, a crise pode nos ensinar muitas coisas, pois ela nos revela, nossas limitações, as nossas arrogâncias, soberbas. A crise revela a nossa condição de pequenez,
mas ela também revela a nossa condição de nos reinventarmos, de, ao invés de ficarmos desesperados, revelar o caráter de Deus que há em nós. Ele nos fez assim. Como Jesus nos ensinou a obedecer a Deus Pai, façamos para vencer a crise. Ele disse: busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Meus amados, obedeça a Deus. É acréscimo. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de nós, Ele tem cuidado de vós, como as Escrituras nos ensinam. E eu queria trazer essa reflexão para os amados. Preste atenção. Com Deus nós podemos vencer preste atenção, qualquer crise. Faço das palavras bíblicas as minhas palavras, todas as coisas literalmente contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Escute isso, todas as coisas contribuem. Nós estamos passando por um momento, e esse momento vai trazer para nós um melhoramento, um avivamento, um ser diferente. E eu queria pedir aos irmãos, creiam nisso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, até a crise. Que Deus então abençoe a sua vida. Queria deixar uma frase daquelas que colocam como parâmetros, que é a seguinte: a crise é uma circunstância que foge do nosso suposto controle, mas nunca fugirá do total controle de Deus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado por sua atenção. Ore por nós, estamos orando por vocês. Faça o culto, meu amado. Faça o culto na sua casa. Tire uma foto, mostra pra gente. Coloca no nosso WhatsApp pessoal, que nós vamos estar olhando, vamos estar mandando mensagem para os irmãos. Se os irmãos quiserem postar no grupo, poste no grupo, mas poste para nós também. Vamos orar e agradecer junto. Muito obrigado por sua atenção. Que Deus abençoe. Todos aqueles que também vão estar ouvindo ou vendo esta mensagem pelo YouTube ou pelo WhatsApp. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fica aqui meu abraço e mais a minha palavra, ousadia de Deus para você. Juntos venceremos a crise. Deus está no controle. Amém.